Fala galera, boa tarde. Começando mais um fechamento de mercado aqui. Já finalizei por hoje. O preço está muito ruim. Não vou ficar insistindo aqui e acabar comprometendo minhas contas. Então, vou mostrar aqui inicialmente no gráfico diário. A gente pode observar que ainda estamos aí num range horrível, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não tem nenhuma direção. Em teoria, a gente está fazendo high, high, higher lows, ou a gente tem ali um movimento de alta no SP500, enquanto o Nasdaq está ali num movimento mais lateralizado. Mas se a gente olhar o gráfico de 7 horas, inicialmente estava de olho no Fair Value Gap de venda aqui, que possivelmente iria se formar, né, no gráfico de 7 horas, que basicamente era esse mesmo Fair Value Gap aqui que teria se formado no Nasdaq. Mas acabou que o SP500 voltou e aí acabou sendo desconsiderado esse Fair Value Gap. Então, a gente ainda está no movimento bullish, se a gente for olhar aqui o gráfico de 7 horas, que é o gráfico que intercala as sessões, né? Então, a gente ainda está num movimento bullish aqui no S&P 500. Por ter capturado ontem, de madrugada aqui, essa máxima, eu acreditava numa continuidade aqui forte para queda, para pelo menos capturar esse Previous Slow aqui, que é de quarta-feira. Acabou que não aconteceu isso, ele veio aqui pertinho e não voltou, enquanto o Nasdaq já tinha capturado, se a gente pode observar aqui. Inclusive o Nasdaq capturou ali a mínima da semana ali, que era segunda-feira, né? Eu falei que poderia se tornar a mínima da semana para continuar no movimento de alta. Então, você vê que operar nessas condições aqui é super complicado porque não tem uma direção, então o preço sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí a gente acaba perdendo muito a noção, né, o raciocínio de como o mercado deve reagir nos próximos candles ou próximas horas. Então, assim, olhando para o gráfico de 4 horas ali, quando deu 10 horas da manhã, exatamente aqui, a gente abriu quando fechou esse candle aqui das 6 da manhã, que ele fecha justamente às 10, abre às 10 um novo candle de 4 horas. Então a gente deixou esse order block aqui formado. Mesma coisa aqui no Nasdaq, a gente deixou esse order block formado assim que abriu o candle das 10. E aí, nas 10, o candle veio e capturou a máxima do candle anterior de 4 horas aqui, que seria a sessão aí de Londres, basicamente. Então, minha projeção era o quê? Ele fazer justamente este movimento aqui, de vir, capturar, e aí vir aqui para capturar essa outra liquidez de 4 horas aqui, pelo menos aqui nessa região aqui, ó, que seria o mínimo do candle desta sessão que a gente está operando. Mas acabou que ele veio, desceu, foi pertinho ali, não fez nada e voltou e continuou no range ali de abertura. Acabei que eu perdi o interesse depois desse movimento, porque meu horário geralmente começa a operar às 9h30, então das 9h30 até umas 11h30, mais ou menos, é o meu período ali máximo. Se tiver alguma coisa muito interessante, eu venho e opero à tarde, assim, mas depois desse horário aí das 11h30 já não é mais tão interessante. Então, olhando o gráfico de 1 hora, você vê que o candle das 10 aqui, ele abriu e simplesmente explodiu. Eu estava de olho numa possível compra aqui, mas eu queria que o candle das 10 horas viesse, pelo menos aqui nessa região, ou melhor ainda nessa região aqui, que eram as mínimas da sessão e as mínimas do último candle de 4 horas. Então, eu estava pensando num movimento de reversão a partir daqui, né? Acabou que ele não deu continuidade.
Eu estava com esse movimento aqui em mente. Acabou que ele não deu opção de entrada aqui para mim. Ele até, se eu botar aqui nos 5 minutos, vocês vão ver que ele até fez um movimento interessante aqui, mas era antes das 10 horas, então para mim assim é muito arriscado entrar num trade antes das 10, que ele deixa um fundo aqui, um outro fundo relevante, que é um fundo do dia anterior, para o mercado abrir aqui às 10, dá uma wicada aqui, né? E depois continuar subindo é muito fácil, muito rápido disso acontecer. Então estava justamente esperando esse movimento, que não aconteceu. Então, mesma coisa no Nasdaq, mas no Nasdaq ainda foi melhor, porque ele capturou a mínima da segunda, mas foi tudo antes do candle das 10 horas. Se a gente olhar as 10 horas aqui, candle abriu aqui, então ele poderia facilmente sair dessa abertura, dar uma bicada aqui, tinha um outro order block interessante aqui para depois continuar essa alta. Então você perceba que o mercado está muito errático, né? Quando ele está sem direção, ele fica nesse vai e vem, e é aí que os traders acabam perdendo as contas ali, estopando. Então o Nasdaq, além de ter capturado o previous day low aqui, a mínima anterior do dia anterior, ele também capturou o candle aqui de 4 horas, que eu estava de olho. Isso é um SMT, né, a galera costuma dizer, mas enfim, SMT é só uma confluência, não é gatilho de entrada. Não faria sentido nenhum entrar nessa posição só por conta do SMT, porque o Nasdaq capturou, o SP500 não. Então, não fazia sentido nenhum. E aí, a partir do momento que o S&P 500 vem e captura aqui o candle das 4 horas, né, a máxima das 4 horas, que é essa máxima aqui, eu já fico interessado em vender. E eu fiz várias vendas aqui. Tentei diversas vezes vender, mas vim aqui no Fair Value Gap do 15 minutos, rejeitava, voltava de novo na minha entrada e, enfim, esse vai e vem aqui não é algo muito saudável se operar, nem financeiramente, nem psicologicamente. Minha intenção era vender justamente aqui, ó, nessa máxima aqui, né? Mas o preço não veio nem capturar ela, então, como ele tinha tocado no order block de 4 horas e o Nasdaq estava segurando no Fair Value Gap de 1 hora aqui, também no order block aqui de 15 minutos, poderia ter esse movimento que está justamente acontecendo agora. É o que eu gostaria de que tivesse acontecido. Então, eu vou mostrar aqui minhas posições. Se eu não tivesse protegido o break-even, eu estaria pagando aqui meu 3RR, mas minha projeção mesmo final seria aqui na mínima do dia, pagando mais de 6RR. Então aí pagou, acabou de pagar 3RR. E aí eu fiz uma outra venda aqui, que foi basicamente na mesma região de entrada. Vou voltar aqui no gráfico de 1 minuto para vocês entenderem por que que eu entrei nessa venda aqui. Então, basicamente, o que a gente teve aqui foi uma captura de liquidez. Depois que tocou no order block, a gente teve essa acumulação, capturou a liquidez, fez o MSS aqui, e aí ele voltou. Quando ele voltou forte aqui, não rompeu de novo, estava esperando ele vir para romper essa região que eu queria vender. Ele não rompeu, deixou esse topo aqui protegido. E aí quando ele inverteu de novo, né, que justamente ele veio, subiu, e aí inverteu. Quando ele inverteu, aí eu vendi aqui. Fiz uma adição aqui, um pouquinho mais, e aí o preço ele veio até, eu queria ter feito parcial, uma parcial aqui nessa região, que seria o primeiro toque no 15 minutos, o value gap do 15 minutos, mas o preço veio, tirou a minha parcial aqui, e aí como tirou a minha parcial, deixei o meu full TP aqui, aí ele acabou não vindo, veio e me estopou de novo, eu protegi, porque, enfim, não faria sentido, ia virar o candle das 11 horas. Se você perceber,
Não, eu entrei justamente depois que virou o candle das 11. Mas poderia ser um movimento de captura das 11, né? Para poder continuar aqui, vir aqui, de repente fazer algum movimento aqui para baixo, que é esse movimento que está acontecendo agora. Então, por isso que eu preferi proteger. Então, esse foi o meu primeiro trade. E aí teve a segunda entrada, que foi justamente quando ele veio forte aqui, não rompeu, tinha muita liquidez aqui. Então, depois que capturou essa liquidez aqui, eu entrei vendido, um stop aqui em cima do topo, e aí ele começou a reverter. Fiz uma parcialzinha aqui nessa região, quando ele voltou, e aí protegi o resto no break-even, porque para mim não faz sentido nenhum ele voltar dessa forma aqui, já tinha feito o que tinha que fazer aqui. Então, enfim, são dias assim que a gente tem que fechar o computador mesmo e, e aceitar o dia, né? Mostrar que o meu resultado de hoje, acabei finalizando com menos $33 em cada conta. Eu acabei perdendo aqui uns 150 nessa adição que eu fiz aqui, porque eu acreditei que o movimento ia acontecer daqui para cá, conta do horário, da força, do volume de vendas que tinha entrado. Então acabei perdendo aqui minha adição, que me deu um stop considerado. E aí quando voltou aqui também ele me tirou um pouquinho, então com as parciais que eu fiz aqui e ter saído no break-even, eu acabei finalizando o dia aí com menos 33. Não enxergo compra aqui, tá? Sinceramente. Esse Fair Value Gap aqui do 15 minutos, muito provavelmente ele vai ser invertido, né? Dificilmente isso aqui ele vai continuar para alta. A gente está num flow aí de vendas no time frame maior, né? Então, eu acredito que isso aqui foi só, se a gente olhar no gráfico de uma hora, foi só um pequeno pullback para continuar caindo aqui e capturar essas liquidezes aqui de baixo. A gente tem muito dinheiro aqui embaixo. Nasdaq também, enfim, muito comum ele vir deixar uma vela aqui, né, um pavio, e aí tocar no Fair Value Gap depois de novo e dar continuidade na captura dessa liquidez aqui de quem acreditou que já era uma reversão num fundo, que é um fundo relevante mesmo, mas a gente tem um espaço aqui, um gap. Se a gente olhar um gap dessa região pro order block, que, enfim, ele precisa ele precisa vir aqui tocar antes para, na minha opinião, né, para que ele faça essa reversão. Então foi um dia muito ruim, muito chato. Vou finalizar aqui, já estou cansado. Se observar desde a abertura das 10 horas aqui, a gente ficou nesse range aí mais ou menos 2 horas. Então, 2 horas você vendo o preço ali na região de interesse, movimentando e não dando o movimento que você espera é muito ruim, né? Então, olha lá, tá pagando. Infelizmente eu já tinha saído do trade. Poderia ter segurado, poderia, mas enfim, como o mercado ele tá num range muito ruim no time frame maior, não faz sentido ficar arriscando aqui, vai lá pagar e tal. É melhor você ou proteger teu capital, principalmente o emocional, ou nem fazer nada nessas situações, né? Então, como eu tomei risco, preferi ser mais cauteloso e e protegendo, enfim, amanhã tem mais mercado e vamos ver o que acontece amanhã, né? Então, fechamento de mercado é hoje, de hoje é isso, não vou fazer mais nada hoje. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Fazer agora aqui os meus registros, né? Vou mostrar aqui para vocês.
aqui, pronto, ficou melhor. Então aqui, né, o mentor AI aqui sempre me dando alertas, né, do que eu preciso fazer com base no meu diário aí e no registro dos meus trades, por isso que é importante você ter uma ferramenta dessa para poder te alertar. Então, tenho, tenho tentado nos últimos dias fazer aí as saídas um pouco mais longas do que o meu plano, né, do plano que eu estabeleci, e ele vem alertar aqui, né, ativar o córtex pré-frontal, que para não operar emocionalmente, né, e fazer as saídas exatamente aonde eu me propus fazer a saída, né, então não negociar com a disciplina. Então hoje fiz tudo o que precisava fazer, fiz o pre-market, agora vou fazer o meu pós-market, operei aí dentro da minha janela de tempo, foi nas regiões que eu marquei no pré-market, teve sweep de liquidez, teve o CSID, acabei olhando aqui o gráfico, não andei, mas enfim, mais por conta do cenário que a gente está passando aí no time frame maior. Então é isso aqui de notícia, não teve nada de relevante hoje, amanhã também a gente não tem nada de muito relevante às 10 horas. Semaninha bem devagar, né? Hoje com menos 30 e poucos dólares, na verdade, vai dar mais ou menos 250 de semana. Tô pegando leve por conta desse grande drawdown aqui que eu tive na semana passada. Então, basicamente é isso, né? Ontem tive vários pequenos trades, tive um tilt aí brabo, mas no final do dia consegui pegar um trade ali que me rendeu ali o pagamento dos stops que eu tomei ao longo do dia, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, por favor, curta, comenta aí, compartilha com seus amigos e a gente se vê amanhã. Olha só que safado. Tá indo lá no meu alvo. É isso. Vida de day trader é exatamente isso. E é isso que separa a gente de profissionais aí para amadores, é justamente aceitar quando, enfim, já não faz mais sentido para ti a operação e finalizar o dia, voltar no outro dia, porque é muito melhor. Olha como tá feio isso aqui, ó. Muito feio. Muito feio mesmo. Mas espero que tenha aí um movimento relevante hoje para o final da tarde e justamente saia dessa região aqui, né, desse oba-oba, principalmente o Nasdaq que está nessa região acumulada. O SP500 também, eu gostaria que ele viesse aqui, mas acho que hoje não vai acontecer nada, não. O máximo que deve acontecer é ele vir até esse order block aqui do 15 minutos, e é uma boa oportunidade de compra aqui também, tá? Se a gente olhar 7 horas aqui, é um belo de um gap aberto, que tem segurado bastante ordens de compra. Então, aqui é uma região interessante dele vir dar uma paviuzada aqui e de repente continuar para alta. Bom, é isso, galera. Nos vemos amanhã. Valeu, um abraço. Fique com Deus.